Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã dessa segunda-feira, dia 1º de julho, em que você acompanha os principais destaques dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com as atualizações da Câmara Municipal de Fortaleza, em que temos que na última sessão ordinária, antes do recesso parlamentar da CM4, que aconteceu na quinta-feira, de 27, o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Didi Mangueira, comentou as resoluções do primeiro semestre e as projeções para o seguinte, em que acontecerão as eleições municipais. Entre as perspectivas, ele menciona as discussões orçamentárias. Vamos ouvi-lo. Produtivo, né, com várias discussões, várias matérias aqui, recebendo vários servidores aqui na casa, escolas públicas, escolas particulares, nós recebemos a sociedade aqui, porque aqui a Câmara Municipal é onde se discute a cidade aqui. Então, essas discussões atraem a cidade para cá também, já que nós estamos discutindo a cidade. E aprovamos, foram apresentadas várias propostas, ideias, projetos de vereadores, mensagem do Executivo. Nós discutimos nas comissões temáticas, discutimos no plenário e aprovamos várias matérias. Portanto, foi um período muito produtivo. Nós estamos, inclusive, tentando hoje, talvez a gente limpe a pauta, né? Chegaram 3 mensagens do prefeito ontem à tarde, vão ser lidas, vão encaminhadas para a comissão e nós vamos fazer várias sessões extraordinárias, se Deus quiser, para limparmos a pauta. Vai ser animado, boa pergunta. Eu acho que todas as casas legislativas, né, as câmaras municipais dos mais de 5.500 municípios de Fortaleza, do Brasil, vão viver um momento animado nesse próximo semestre, porque vai ter a disputa para prefeito das suas respectivas cidades e dos seus vereadores, né? A disputa para também a chapa proporcional. E isso vai animar o debate aqui na casa. Nós estamos aguardando um próximo semestre muito animado, muito acalorado, mas sempre no campo da discussão, no campo democrático. Toda matéria projeto de lei complementar, que muda algo no plano diretor da cidade, ela gera polêmica na cidade. Nós tivemos algumas propostas de vereadores que foram discutidas aqui amplamente nas comissões, como eu já disse, e no plenário dessa casa, inclusive algumas sendo vetadas pelo prefeito. Portanto, essa matéria, quando ela vem, que mexe no plano diretor, quando é algo que mexe com o servidor da cidade, essa discussão ela é mais intensa aqui na Câmara, ela é mais acalorada aqui na Câmara e nós vivemos esse momento aqui. Portanto, essas matérias, quando se trata de servidor e alguma mudança no plano diretor da cidade, ela requer uma discussão, ela necessariamente provoca uma discussão maior. Nós discutimos e aprovamos, né, na comissão de orçamento e fiscalização da Câmara Municipal. Nós fizemos a comissão, como manda o regimento, fez as suas audiências públicas e discutiram. Hoje eu não sou membro da comissão de orçamento, né, sou só de legislação, mas também discutimos conjuntamente lá e nós aprovamos, né, aí não tem muita... porque há um consenso entre os vereadores que é necessário para a cidade e que as emendas, foram apresentadas várias emendas e nós discutimos, aprovamos algumas emendas, outras os autores retiraram, outras foram parecer contrário do relator, professor Enilson, que é o presidente da comissão, mas nós aprovamos, né, discutimos aqui na Câmara Municipal. E nós temos esse cuidado de tratar o orçamento da cidade com muita responsabilidade, porque é aqui na Câmara, ele chega e é aqui na Câmara que a gente discute esse orçamento da cidade, para fazer algumas emendas de melhoria. A gente vê que determinada área está precisando de um reforço orçamentário maior, e aí a gente faz aqui na Câmara, a gente fez isso com muita clareza, com muita abertura, muita discussão e negociação para o bem da cidade, com oposição e situação, bancada de governo, liderança do governo, da qual faço parte, com a liderança de oposição, para a gente encontrar caminhos de colocar mais reforço orçamentário para determinadas áreas.
Além disso, o vereador do PT, doutor Vicente, pronunciou-se acerca da má prestação de serviços previdenciários. Segundo ele, há uma defasagem de quantidade de pessoal e ineficiência no pagamento dos segurados. Vamos ouvi-lo. A gente sabe, eu como médico, sou médico psiquiatra, vários pacientes que procuram a gente são pessoas com transtornos mentais e essas pessoas, têm que ficar afastadas de licença, às vezes passam 6 meses, até 1 ano, sem receber aquele benefício, porque eles se afastam, estão doentes e ficam sem receber. E a maior dificuldade, como é que esse pessoal vai sustentar sua família e tudo, e outras coisas também. São mais de 3.800.000 processos que estão lá para a Previdência resolver, que são processos judiciais e também processos administrativos. O que eu falo é que o governo federal, o Lula, que é do meu partido, dos trabalhadores, tomar as providências, o ministro, que é até ligado ao PDT, o Lupe também, tomar as providências, botar funcionários que sejam competentes, que atendam melhor, pegar aquelas pessoas que eram funcionários públicos, que se aposentaram por causa da reforma da Previdência, contratarem eles de novo, eles continuam aposentados, mas contratar pelo menos por 1 ano, para eles fazer esse serviço o mais depressa possível, que ele tenha experiência. E desse jeito que está, não tem condição. Tem pessoas que sofrem um acidente, fica ali acamado, fica sem nenhum tostão, porque o dinheiro não aparece, que não vem, não tem a perícia. Tem pessoas que se aposentaram, aí pagaram o teto máximo ou pagaram mais, e o que é que acontece? Recebem muito menos, pede a revisão, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e essa revisão não sai. E isso não é justo. A gente paga a Previdência Social, na hora que a pessoa se aposenta, a gente quer receber o nosso pagamento, todos nós. E eu quero aqui elogiar a gestão do senador Pimentel. Pimentel foi o ministro da Previdência Social, foi o melhor ministro que eu conheci até hoje, foi o senador Pimentel. Na época do Pimentel, a pessoa chegava na Previdência, já saía lá sabendo seu tempo de serviço, se era aposentado ou não, quando seria e tudo, até quanto ia ganhar. Era uma coisa organizada, no mesmo dia você sabia. E agora não, você passa anos, 1 ano, 2, você entra com qualquer processo, você não consegue. Isso, até o Pimentel, tudo bem ainda, mas desde a época do Temer para cá piorou. Até a Dilma ainda estava bem com a Previdência. Do Temer para cá, o Lula, eu tenho certeza que o Lula quer resolver. O Lula ia fazer um concurso da Previdência, não sei se ele fez esse concurso, E é importante que tenha, se não fez ainda, que é para poder esse pessoal trabalhar e aposentar o mais rápido possível, Pagar as pensões dessas pessoas que precisam. Eu acho que o ministro também tem boa intenção, eu acho que o problema mais também é problema de pessoal, porque na época do governo do Bolsonaro que passou, ele pegou, todo mundo ficou com medo, Teve a reforma da Previdência, se aposentou os funcionários de lá e disse que botaram militares do Exército, da Aeronáutica, pessoas sem experiência para trabalhar lá. Foi isso aí, o pessoal saiu e entrou outras pessoas, que essas pessoas, eles poderiam, vai se aposentar? Vão, mas vocês ficam aqui para ensinar quem está chegando. E por fim, nos destaques da Câmara Municipal, nós temos que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da maconha foi um alvo de debates na tribuna. Sobre o assunto, o vereador Adail Júnior, do PDT, posicionou-se negativamente, argumentando que a maconha é a porta de entrada para drogas mais nocivas. Vamos ouvir o pronunciamento dele. Eu acho um absurdo, em relação à liberação das 40 gramas de maconha, para você brasileiro, que essa lei é nacional, para você brasileiro ter uma noção do que é 40 folhas secas, 40 gramas de folha seca, dá para fazer no mínimo de 35 a 40 cigarros de maconha no caso. É um absurdo, é você querer proteger o próprio traficante. Porque a partir do momento que você tem uma liberação, que você libera o aviãozinho, libera aquele mais carente, digamos assim, aquele mais sofredor da sociedade, que é o avião que a gente chama, aquele que sai do traficante e leva a droga para comercialização, ele vai ter o direito, o privilégio, digamos assim, de andar com 40 cigarrinhos de maconha para fazer a comercialização para o traficante. Então não dá para entender, onde todos nós sabemos que o tráfico da droga, que é o envolvimento do ser humano na droga, a porta de entrada é a maconha.
A porta de entrada, vai entrar na sala de estar de uma residência, no caso da vida da pessoa, é a maconha em relação à droga. E ali ele vai passar pelo quintal, vai passar pelo corredor, vai chegar na cozinha e vai chegar no quintal, que é onde está o crack, que é o final da vida dele. Então como é que você vai apoiar a juventude, vai apoiar uma humanidade, uma comunidade nacional hoje, liberando que a pessoa tem o direito de andar com 40 cigarros de maconha, dizer que está legal, dizer que não está infringindo a lei? Não posso concordar com isso. O que nós estamos precisando hoje é de apoio aos dependentes químicos. O que nós estamos precisando hoje é de projetos municipais, estaduais e nacional que venham proteger, que venham criar mais casas de recuperação, que venham colocar os CAPs mais fortes, cada vez mais fortes. Já sabemos que tem um grande trabalho CAPs, mas que potencialize, que os parlamentares estaduais, nacionais, do Congresso Nacional, se debrucem sobre o tema, mas colocando emendas parlamentares no combate a drogas e não favorecendo o tráfico e não discriminando, né, aquelas pessoas mais carentes, as maiores vítimas que nós temos hoje a nível nacional, que é o crack. Eu só tenho que lamentar, ver parlamentar e ver partido político querendo ocupar esse espaço que poucos têm coragem. Eu não tenho essa coragem de defender uma legalização de maconha. Para mim não dá. Pela minha vivência, sempre cheguei numa Bezerra, num bairro muito carente, conheço a convivência, conheço o sofrimento da comunidade, então não tem como nem pensar na legalização de drogas. Até parabenizar a gestão do prefeito Sarto por estar contratando hoje mais centenas e centenas de guardas municipais para colaborar. Não digo que toda a segurança pública depende do governo municipal, de exclusividade do governo estadual, não, nacional, é de toda a comunidade. Independente de poder público, independente de poder privado, independente de que situação financeira, que classe você ocupa, mas a segurança faz parte de todos nós. Agora não tem como hoje você querer associar uma saúde pública de qualidade, você legalizando a droga. Não tem como hoje você querer uma segurança pública mais forte, você legalizando a droga. Você está sendo um aliado, sim, da ilegalidade, das pessoas que andam à margem da lei. Aí eu concordo, das pessoas que andam à margem da lei. E ao contrário de alguns partidos que estão defendendo, né, de que a legalização, de que vai melhorar a saúde pública. Aonde não dá para entender. Foram esses os destaques da Câmara Municipal. Lorena, o que é que nós temos na Câmara dos Deputados? Olá, Annalise, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Bom, sobre a Câmara, nós temos que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, defendeu a implementação de políticas públicas para garantir mais direitos e oportunidades para as mulheres no país. Ele abriu a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo dos países que compõem o G20, nesta segunda-feira, em Maceió, Alagoas. Lira assumiu o comando do P20 em outubro de 2023, passando pelo presidente da Casa do Povo da Índia, Om Birla. O presidente da Câmara lembrou que é a primeira vez que se discutem de maneira exclusiva as questões que impactam diretamente a participação das mulheres na política e na sociedade, nos planos nacional e mundial. Para Lira, é fundamental eliminar a discriminação no local de trabalho, garantir salários iguais por trabalho igual, promover acesso à educação de qualidade e oportunidade de capacitação profissional para a população feminina. Lira lembrou algumas propostas aprovadas pela Câmara que tratam da proteção dos direitos das mulheres, como a que modifica o Código Penal para tipificar como crime a violência política contra a mulher. A que assegura medidas que previnam, reprimam e combatam esse tipo de violência, a que acrescenta na lei penal os crimes de importunação sexual e de violência psicológica contra mulheres, a que transforma em lei a obrigatoriedade de isonomia salarial entre mulheres e homens, entre outras. O presidente ressaltou que o avanço da pauta dos direitos das mulheres na Câmara é resultado do esforço da bancada feminina e da articulação entre a Secretaria da Mulher, da Procuradoria da Mulher e do Observatório da Mulher na política. Em seu discurso, Lira falou ainda sobre a importância de iniciativas que garantam renda para as mulheres, que combate o racismo e a promoção da sustentabilidade ambiental como exemplos de políticas públicas necessárias para a melhoria da equidade de gênero no país. Lira destacou ainda a escolha da cidade de Maceió para a sede do encontro. O presidente citou mulheres alagoanas importantes na história brasileira, como a psiquiatra Nise da Silveira, a advogada Almerinda Farias Gama, a heroína Ana Lins, a médica e professora Lili Lages e a jogadora de futebol Marta. E outra atualização sobre a Câmara é que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar vai ouvir nesta terça-feira, ou seja, amanhã, dia 2, o deputado Tarcísio Mota. Ele é a primeira testemunha indicada pela deputada Jaque Rocha, relatora do processo
processo contra o deputado Chiquinho Brazão. A reunião está marcada para as 15 horas do plenário 11. A Procuradoria-Geral da República acusa o deputado de ser um dos mandantes do assassinato no Rio de Janeiro da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes em 2018. Na época, o Brazão também era vereador. Chiquinho Brazão está preso desde março e nega as acusações. Segundo ele, os debates que manteve com a vereadora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro não podem ser utilizados como motivo para ligá-lo ao assassinato de Marielle. Já o advogado de Brazão, Kleber Lopes, argumenta que os episódios relatados nas acusações são anteriores ao mandato de Brazão na Câmara. Bom, isso é o que nós temos sobre a Câmara dos Deputados, Analice, e o que a gente tem sobre o STF. Bom, Lorena, nos destaques do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma matéria do jornal O Globo, que afirma que, como é de praxe, o Supremo entra de recesso a partir dessa segunda-feira, 1º de julho. Durante esse período, o presidente e vice-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, vão revezar o principal cargo, dividido entre os dias 1º e 16 de julho e 17 e 31 de julho. Os trabalhos são retomados integralmente em agosto. Além do plantão, 5 dos 11 ministros vão manter expediente normal durante as férias. São eles o decano Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Flávio Dino. Os pedidos urgentes que chegarem para os outros magistrados ou os novos processos serão distribuídos e analisados pelo plantão da presidência. Hoje está prevista uma sessão administrativa virtual para a publicação do balanço das atividades do semestre. E o próximo destaque é uma matéria do Valor Econômico escrito por Adriana Aguiar, que diz que o STF retomou no plenário virtual o julgamento sobre a possibilidade de inclusão na fase de cobrança de sócios ou empresas que supostamente pertenceriam ao mesmo grupo econômico do empregador condenado. São quase 110 mil ações trabalhistas paradas aguardando o desfecho dessa análise. O relator, o ministro Dias Toffoli, tinha feito um destaque em fevereiro para levar o julgamento para o plenário físico, mas mudou de ideia. O caso só deve ser finalizado no dia 6 de agosto, após a volta do recesso do Judiciário. Toffoli, com a retomada do julgamento, reviu parcialmente o seu voto. Antes dizia apenas ser contra a inclusão automática de sócios e empresas e abria a possibilidade de defesa por meio do chamado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, chamado IDPJ, que seria praticamente um processo à parte, onde terceiros discutem se devem responder por dívida. Agora defende que apenas situações excepcionais qualificadas pelo abuso de personalidade jurídica poderão motivar o incidente de desconsideração, conforme prevê o artigo 50 do Código Civil. Foram esses os destaques do STF. Lorena, o que nós temos na Justiça Eleitoral? Bom, sobre a Justiça Eleitoral, nós temos que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, manteve na sessão administrativa desta segunda-feira, dia 1º, a proibição do uso de marca ou produto em toda e qualquer modalidade de propaganda eleitoral, conforme previsto na legislação eleitoral. Os ministros reforçaram esse posicionamento ao concluir a análise de uma consulta que havia sido iniciada na última quinta-feira, dia 27. A resposta veio a partir de consulta feita pela deputada federal Simone Aparecida Curraladas dos Santos, do MDB, conhecida como Simone Marqueto. Na primeira indagação, a parlamentar questionou o tribunal sobre a abrangência da proibição de marcas comerciais com intenção de promover marca ou produto na propaganda eleitoral prevista na resolução do TSE número 23.609 de 2019. Além disso, por maioria dos votos, os ministros concluíram pela possibilidade do uso de marca, sigla ou expressão pertencente à empresa privada em nome de candidata ou candidato na urna eletrônica, pergunta que também havia sido feita pela parlamentar na consulta. O julgamento foi retomado hoje por meio do voto vista, apresentado pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Ela divergiu parcialmente do relator, o ministro Raul Araújo, que entendeu que a candidata ou o candidato pode se apresentar ao eleitorado na urna eletrônica com o nome pelo qual é efetivamente conhecido, desde que o nome na urna não atente contra o pudor, não seja ridículo e irreverente e não acarrete dúvida quanto à identidade. Para a ministra Carmen Lúcia, a norma proibitiva busca proteger o equilíbrio entre as candidaturas, que poderiam se valer de siglas, marcas ou expressões de empresas privadas para ter um diferencial na votação. A presidente do tribunal afirmou, abre aspas, há uma exploração indevida dessas marcas, que se convertem em propagandas. Devemos evitar que o uso de siglas e expressões que são de abrangência pública beneficie de forma abusiva alguma candidatura. Essas entidades, embora privadas em sua natureza, têm repercussão pública, fecha aspas.
No voto, o relator, o ministro Raul Araújo, permitiu o uso de marcas comerciais por candidatas ou candidatos nas urnas, mas proibiu a utilização do nome de uma entidade ou de um órgão público em associação ao nome de candidata ou de candidato na urna eletrônica. Outra utilização é uma matéria da Agência Brasil por André Richter, que diz que a partir deste mês começam a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral para impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais de outubro. As vedações estão previstas na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. No dia 6 de julho, 3 meses antes do pleito, começam as restrições para a contratação e demissão de servidores públicos. A partir do dia 20, os partidos podem realizar suas convenções internas para a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluindo os brancos e nulos no primeiro turno. Vamos conferir agora as principais restrições. A partir do dia 6 de julho, nomeação de servidores. A partir do próximo sábado, dia 6, 3 meses antes do pleito, os agentes públicos não podem nomear, contratar e demitir por justa causa servidores públicos. A lei abre exceção para a nomeação e exoneração de pessoas que exercem função comissionada e a contratação de natureza emergencial para garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais. Sobre concursos, a nomeação de servidores só pode ocorrer se o resultado do concurso foi homologado até o dia 6 de julho. Sobre verbas, os agentes públicos também estão proibidos de fazer transferência voluntária de recursos do governo federal aos estados e municípios. O dinheiro só pode ser enviado para obras que já estão em andamento ou para atender situações de calamidade pública. Sobre publicidade estatal, a autorização para a realização de publicidade institucional de programas de governo também está proibida. Pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio, televisão e a divulgação de nomes de candidatos em sites oficiais também estão vedados e só podem ocorrer com autorização da Justiça Eleitoral. E sobre a inauguração de obras, também fica proibida a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. Sobre o dia 20 de julho, temos que convenções, a partir do dia 20 de julho, os partidos políticos e as federações poderão escolher seus candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O prazo para a realização das convenções termina no dia 5 de agosto. Sobre gastos de campanha, na mesma data, o TSE divulgará o limite de gastos de campanha para os cargos que estarão em disputa. E, por fim, sobre o direito de resposta, também começa a valer a possibilidade de candidatos e partidos pedirem direito de resposta contra reportagens, comentários e postagens que consideraram ofensivas na imprensa e também nas redes sociais. É isso que nós temos sobre a justiça eleitoral. Eu volto com você, Analice. Estamos encerrando a nossa participação no segundo bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.